Bom, nesse vídeo eu queria explicar um pouquinho o que é o Ripple, né? Que todo mundo se fala bastante. A maioria das pessoas nem sabe o que existe e pouca gente sabe realmente como funciona, o que é e por que ele é tão importante. Bom, antes de mais nada, eu queria deixar que, na minha opinião, o Ripple Market é o mercado dos mais importantes que existe, né? E muita gente não faz nem ideia do que é, como, enfim, o que funciona e por que é tão importante assim. E é assim porque em 98 dos casos, o Ripple tá lá, tá acontecendo, mas tá dando certo, não tem problema algum, tá tudo funcionando direitinho. O problema é quando tem os outros 2% que não dá tudo certo, é que a coisa fica preta. Porque é assim, primeiro o Ripple Market vai pro saco, depois é o mercado de crédito e aí as ações, enfim, a economia é uma descendente. Mas tudo começa pelo Ripple. Mas vamos no início. O que é o Ripple? O Ripple é o Repurchase Agreement, que é um compromisso de recompra. É basicamente um empréstimo com uma garantia, um colateral. Parece que não, mas é simples, deixa eu explicar. Imagina a seguinte situação, você tem o banco e tem o investidor, onde o banco quer o dinheiro e o investidor tem o dinheiro. Só que o investidor não vai simplesmente dar o dinheiro para o banco. Ele vai pegar, o banco vai entregar normalmente treasuries para o investidor, como um colateral, para pegar o dinheiro do investidor. E num tempo depois, pode ser 24 horas, 2, 3 dias, uma semana, alguns meses, enfim, um tempo estabelecido, o banco vai recomprar esses treasuries que ele deu para o investidor. E é por isso que chama Ripple, porque tem essa recompra. O inverso também acontece, quando o banco está com o dinheiro, ele vai fazer um empréstimo para uma instituição, para um investidor, ele pega, normalmente em forma de securities, como garantia, e faz um empréstimo. Mas vamos lá, qual que é o custo de fazer isso, né? Tem duas coisas importantes. A primeira é a taxa, né, que é a taxa do empréstimo, quanto que vai ser pago de taxa. E a segunda é qual que vai ser a diferença entre a garantia e o valor em dinheiro, né? Voltando na transação, o banco vai dar a garantia para o investidor vai dar o dinheiro, certo? Vamos supor que o banco entregue 10 milhões em securities pro investidor e o investidor não vai dar esses 10 milhões para o banco. O investidor, ele vai entregar mais ou menos, sei lá, 9,8, né? Então nessa transação vai ter uma diferença aí de 0,2 que já é a saída. Antes, vamos dizer, antes da taxa do empréstimo já tem essa diferença entre a garantia e o valor que é emprestado. Outro ponto é a própria taxa que o banco vai pagar durante aquele prazo determinado até que seja feita a recompra. Normalmente são valores muito próximos ou é o próprio valor da taxa básica de juros. E basicamente o Ripple é isso. Mas por que ele é tão importante? Bom, vamos primeiro entender o tamanho do mercado de Ripple. Só para a gente ter como uma comparação, o volume de negociações na Bolsa dos Estados Unidos, por dia, mais ou menos, ele gira em torno de 200 bilhões de dólares. Né? Se a gente for pensar no mercado de crédito, a gente está falando de 600 a 700 bilhões de dólares. Né? Já no mercado Ripple, o número vai lá para 4 trilhões, 3, 4 trilhões de dólares por dia. Ou seja, é um mercado gigantesco. Então imagina o que isso movimenta de dinheiro num ano. É absurdo, né? E por que isso acontece? Por que eles fazem isso? Basicamente, pensa o seguinte, dinheiro parado, ele perde valor, ele não está rendendo. Quem está com o dinheiro, ele quer pôr o dinheiro em algum lugar para que aquele dinheiro gere mais dinheiro, né? E é justamente por isso que eles vão para o Ripple Market, os bancos, as instituições financeiras, por isso é um mercado gigantesco. O banco, ele não fica lá com o dinheiro simplesmente guardado no caixa. Ah, legal, mas e aqueles 2% que é justamente quando isso dá errado? Aí a gente tem dois cenários, né? Duas possibilidades, são falhas técnicas e problemas sistêmicos, né? Falhas técnicas, a gente pode, por exemplo, lembrar
em 2019, quando a taxa de juros do Fed era mais ou menos 2%, e aí, não sei se foi, não lembro exatamente a data, de um dia para o outro ela subiu para quase 10%. Então você imagina Goldman Sachs, JP Morgan, pagando 10% por um empréstimo de curto prazo. O que acontece? É uma crise. E por que aconteceu essa crise? Na verdade, no caso, foi uma falta de liquidez momentânea. Existia, enfim, algumas taxas que os bancos teriam que pagar, acabou acontecendo junto com alguns leilões de treasuries. Então, tinha muito pouco, acabou que aconteceu muito pouco liquidez no mercado, e aí o custo do dinheiro subiu. Se você não tem dinheiro no mercado e você precisa do dinheiro, você vai pagar mais caro para ter esse dinheiro na mão. Eu não vou estender aqui exatamente quais foram os motivos, mas foi uma conjunção de motivos que acabou sugando um pouco a liquidez no mercado naquele período de tempo. Então acabou acontecendo essa pulada no valor dos empréstimos, né? Simplesmente falta de liquidez. Já a falha sistêmica é muito mais perigosa e tem um impacto muito pior, né? Que foi o que aconteceu em 2008. A maioria das pessoas lembra como a crise do subprime, que era aqueles empréstimos que os bancos davam a pessoas que não tinham condições nenhuma de pagar. E o que aconteceu foi uma série de problemas no mercado Ripple. Porque os bancos não tinham uma quantidade de dinheiro significativa, que até aí, depois disso, que veio aquelas leis de que eles teriam que ter um montante mínimo, uma garantia mínima em dinheiro, enfim, o índice de Basileia. Então, chegou ao ponto de banco que tinha 50 milhões em dinheiro, de cash, né, estava fazendo Ripple e transações de 3 trilhões. Então, assim, começou a discrepar muito o negócio, né? E aí o que acontece? As garantias, que são normalmente treasuries, em 2008 eles já estavam fazendo tudo, estavam usando tudo de garantia. Inclusive essas hipotecas do subprime. Ou seja, eles estavam dando como garantia alguma coisa que já não valia mais nada. E para piorar, os bancos estavam com problema de solvência. Ninguém queria emprestar dinheiro para ninguém, os bancos não queriam emprestar dinheiro entre si, porque o risco de não receber era muito alto. Então, por isso que deu essa crise enorme em 2008. Agora, voltando no assunto de Ripple, porque até agora a gente está falando em banco, instituição financeira, mas se você for ver, as empresas, grandes empresas, pequenas empresas, elas também têm o dinheiro lá investido no banco, elas não deixam o dinheiro parado. Então, o que acontece? Quando a empresa deixa o dinheiro investido lá, ela precisa pagar os funcionários, pagar as dívidas, ela vai lá e chega no banco e fala, quero meu dinheiro. O banco vai falar, a gente não tem, né? A gente está sem o dinheiro. O que acontece? Ou a empresa não vai pagar salário, ela não consegue nem operar numa situação como essa. Então, você vê que acaba gerando uma crise e cai essa crise na economia, no mercado real, no dia a dia, muito rápido. Ela é muito fácil de virar uma coisa muito grande, né? Então, a liquidez, todo mundo fala, liquidez é muito importante para o Ripple, que é muito importante para o mercado no geral. Então, você imagina, quando acontece essa falha, esse problema sistêmico no Ripple, a gente tem, a crise é muito, muito grande, né? Mas basicamente é isso. Eu espero ter deixado um pouco mais simples de entender essa questão, o que é o Ripple e como funciona. Eu sei que é um assunto um pouco complexo, mas não é. Depois que você pega como que funciona, ele fica mais fácil de entender. Mas é isso. Se você ficou com alguma dúvida, se eu não expliquei alguma coisa direito, deixa aí nos comentários que eu vou responder. E te vejo no próximo vídeo. Se gostou também, não esquece de dar aquele joinha, like, se inscrever no canal. Tem mais conteúdo vindo por aí. E brigadão para todo mundo.